vou sugerir uma temática para essa palavra de o instrutor, o mentor, se você quiser utilizar assim, o pastor, aquele que está ensinando, aquele que está admoestando, a Bíblia usa esse termo, né, as versões mais formais. E aqui Paulo ele está conversando, ele está dando uma palavra para Timóteo. Timóteo era o filho na fé de Paulo, não tinha só Timóteo, tinha Tito também, que era o verdadeiro filho na fé de Paulo. E Paulo ele era um pastor para aqueles jovens naquele tempo, ele era um mentor, ele instruía eles em todo o caminho que eles deviam seguir, em como eles deviam fazer, qual era a maneira que eles deviam se postar. E quando Paulo está escrevendo Timóteo, obrigado. E quando Paulo está escrevendo a segunda carta a Timóteo, nesse momento, ele vai dizer, olha, Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu. Porque aquilo que você aprendeu, você já sabe fazer, você já sabe como que é. O que a gente não sabe fazer e quer fazer, a gente primeiro precisa fazer o quê? Aprender. Então, Paulo vai dizer para Timóteo, olha, permanece nisso aí, porque você já está totalmente inteirado sobre o assunto, você conhece a palavra de Deus, a sagrada letra você já conhece, e você sabe de quem você também aprendeu isso aí. Você sabe que a pessoa que te ensinou é uma pessoa fiel, digna, te ensinou da maneira correta. E aí Paulo vai dizer assim para ele, porque, Timóteo, toda escritura é inspirada por Deus. E por mais que não foi Deus que escreveu literalmente a Bíblia, os escritores da Bíblia, todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, tudo que está escrito na Bíblia é uma palavra revelada de Deus. Agora, eu só consigo olhar além da letra mediante o Espírito Santo na minha vida, mediante a fé. Existem filósofos que conhecem a Bíblia, a letra, às vezes mais que muito de nós que estamos aqui. Já leu diversas vezes, mas ainda não foi revelado. A lente não foi trocada, porque lhe falta o óleo da unção, falta o Espírito Santo, falta fé. Então, a palavra é inspirada, Timóteo, Paulo está falando. E ela é útil para o ensino. Então, a Bíblia, ela é útil para me ensinar tudo que eu preciso para ter uma vida de paz. Tudo. Não tem nada que falta que a Bíblia não me ensinou. Ela me ensina tudo. Tá certo? E aí Paulo vai dizer assim, ela é útil para o ensino e para a repreensão. Ela é para a repreensão dos meus erros. Daquilo que eu estou cometendo de errado, ela me repreende. Então, quando existe algo que está fora do prumo na minha vida, uma vez filho de Deus, vivendo o evangelho do reino, a palavra de Deus é a luz que põe ali, que mostra errado. E quando a gente dá vazão para aquilo, permite o Espírito Santo apontar para a nossa vida, a gente é repreendido, exortado quanto àquilo. Ela também serve para correção. Ela precisa corrigir nossas rotas. O caminho do Senhor é perfeito. E há momentos na nossa caminhada, na nossa jornada, que a rota precisa ser corrigida. A palavra de Deus é isso. A vara do pastor, ela era isso, não era simplesmente, talvez como alguns pensam, para bater numa ovelha, não é isso. A vara era para corrigir, para dar, a ovelha está indo para ali, vai para cá, é para cá. Então a palavra de Deus, ela tem também esse efeito de corrigir nossas rotas, para educação na justiça. Se nós formos educados na justiça, e essa justiça sendo a justiça de Deus, nós vamos ser perfeitos, vamos ter empatia um pelo outro, vamos ter sentimento pelo próximo,
Nossas ações vão ser ações sempre refletindo. O que eu estou fazendo vai ser bom para mim, vai ser bom também para o meu próximo. Então nós teremos justiça. Até porque Deus vai falar na sua palavra, no Velho Testamento, que Deus mostrou a você, homem, o que Ele quer. Deus quer que você ande fielmente com Ele, humildemente, e pratique a justiça. São 3 coisas que Deus pede para o homem. Então, a palavra ela vai me educar na justiça. Qual que é o propósito, então, de tudo isso? De que o homem de Deus seja perfeito. Aí você pode pensar, mas perfeito? Não tem jeito, porque a gente é imperfeito. Em parte está certa essa palavra. Mas se você lembrar de Abraão, quando Deus vai falar com ele, Deus vai falar assim para Abraão: Abraão, ser tu perfeito. Então quer dizer que existe uma possibilidade do homem ser perfeito, do homem se aperfeiçoar em Deus. Cristo morreu para que as nossas imperfeições fossem corrigidas nele, que as nossas falhas fossem corrigidas nele. Então a palavra de Deus é o esmero que vai nos polir, que vai lapidar as nossas vidas, nos preparar para sermos homens e mulheres perfeitas e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então nós precisamos ser perfeitos e perfeitamente habilitados, pronto para gerar, semear, produzir boas obras para o reino de Deus. A propósito das boas obras, Jesus vai falar em João capítulo 15, que aquele que está nele, e a sua palavra também permanece nele, pode pedir qualquer coisa que lhe será dado. E ele vai o quê? Gerar, porque o Pai vai ser glorificado com os frutos das obras, das boas obras que vocês darão. E o Pai quer que você dê não poucas, mas muitos frutos. Então, a palavra de Deus, ela me instrui quanto a isso. Ela me instrui a ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Aí, algumas verdades, então, para que cheguemos a esse ponto. A esse ponto de sermos aperfeiçoados, perfeitos, perfeitamente habilitados para toda boa obra, a partir da palavra de Deus. Primeiro, eu preciso, na jornada da vida, no caminhar da minha vida, eu só vou conseguir, e você também, escolher corretamente, viver de maneira prudente, se ouvirmos e lermos a palavra de Deus. Aí aqui é uma verdade que você, sendo cristão, você não pode refutar ela. Até aquele que não é cristão, se ele ler a Bíblia e extrair dela os princípios de um viver de paz, de bênção e prosperidade, ele vai conseguir extrair boas coisas para o seu viver cotidiano. Ele pode até viver na superfície, mas ele extrai. Então, precisamos ouvir a voz de Deus. E precisamos meditar na palavra de Deus. Quando você vê Deus chamando alguém, e eu vou dar um exemplo agora de Josué, quando Moisés morre, ele vai suceder Moisés, olha o que Deus fala para ele. Se você pegar o capítulo 1, Deus fala poucas coisas, não é muita coisa que Deus vai falar com Josué. Mas uma das coisas que Deus fala e repete é assim, olha, tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Então, olha, Josué, você está indo para uma jornada agora, você está conduzindo a sua vida e tem um povo que está atrás de você. Você vai ser bem sucedido nessa jornada se você obedecer toda lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar.
Então existe uma instrução de Deus aqui para Josué, que ela serve para nós. Nós não vivemos sob o efeito da lei de Moisés, e nem devemos seguir, até porque seria impossível para nós no contexto que vivemos. Mas nós podemos seguir e obedecer atentamente à Escritura Sagrada, a palavra de Deus, observar e fazer conforme ela está mandando, sem desviar para a direita, sem ir para a esquerda, mas permanecer nela, no centro da vontade de Deus, para que, por onde quer que você andar, você seja bem-sucedido. Amém? Você crê nisso? O ser bem-sucedido, obrigado. O ser bem-sucedido, ele é amplo, ele é profundo. Não estamos aqui pontuando apenas, dando foco e luz em apenas uma área de sua vida, porque a Bíblia não é incompleta, ela é completa, e Deus é um ser perfeito, e quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele não entra para consertar apenas a cozinha da casa, ou o quarto do casal, ou a garagem, ou o jardim. Quando Jesus entra, ele chega para consertar tudo, para aperfeiçoar tudo. Então aquilo que está fora do prumo, Jesus, o Salvador da nossa alma e da nossa vida, também pode salvar e consertar as imperfeições da nossa história. Amém? Mas é importante sabermos qual voz estamos ouvindo. Timóteo sabia a voz que ele tinha ouvido. Era a avó dele que tinha ensinado para ele, que foi a mensageira, a primeira mensageira de Deus. No decorrer da caminhada, Deus colocou outras pessoas, porque é normal. É a mãe, é o pai, é a avó, é o vô, é o tio, é um amigo. Daqui um pouco Deus coloca uma pessoa mais madura, é o pastor. Então, Deus vai colocando pessoas na nossa vida para nos instruir. Timóteo sabia, ele tinha convicção do que ele estava aprendendo e de quem ele estava aprendendo. A pergunta é, você tem essa convicção? Ou, e melhor, quais são as instruções que nós temos tido? Nós estamos na caminhada, na jornada da vida. Alguém nos ensinou algo. Alguém está transmitindo alguma instrução. E agora, amplifique isso. Nós estamos falando só das Escrituras Sagradas, mas de tudo na vida. Porque são perguntas que, às vezes, a resposta está em nós. Se no nosso caminhar, o nosso caminhar tem nos feito tropeçar, cair, falhar, machucar, precisamos certificar. Porque provavelmente não seja o caminho de Deus. Logo eu preciso questionar. Ouvir a voz de Deus, seguir as instruções de Deus, entenda que tem uma grande diferença entre provações que Deus permite para nos aperfeiçoar, nos amadurecer, e caminhos tortuosos. A Bíblia nos instrui a fazer caminhos retos para os nossos pés, para que o manco não se desvie antes seja curado. Agora, se o meu caminho é tortuoso, será que eu escutei a instrução correta? Será que eu escutei a voz de Deus? Porque uma das características do caminho do Senhor é que eles são perfeitos. Amém? E aí, se você perceber, todos os homens e mulheres da Bíblia, eles só conseguiram ser perfeitos e perfeitamente habilitados para a obra que eles tinham que fazer, porque eles ouviram e meditaram e seguiram a voz de Deus. Imagina Moisés no meio do deserto, com milhões de pessoas, um povo que era obstinado, mente de escravo, dificilmente você controlava aquele povo. Imagina Moisés no meio daquele povo, se ele não tivesse atentado fielmente para a voz de Deus e não tivesse seguido o conselho, os decretos de Deus.
Ele jamais teria condição de legislar sobre aquele povo. Imagina como ele ia fazer o templo. Eu fico assim, de boca aberta, porque Deus dava os detalhes do templo, a medida, a cor, o material que ia ser usado. Agora imagina se Moisés pensasse, não, Deus colocou muito ouro aqui, isso vai pesar, vamos arrumar uma pedra mais simples aí. Não, essa madeira aqui que Deus falou, vamos achar uma madeira aqui qualquer. Não, Deus falou que o linho tinha que ser da cor tal, vermelha, azul. Não, vamos mudar essa cor, vamos alegrar, vamos colocar a cor do Brasil. Não ia dar certo. Não ia dar certo. Então Moisés ele só consegue, e todos os demais, alcançar o objetivo, porque eles ouviram, ele ouviu, meditou e seguiu naquilo que o Senhor tinha para ele e para aqueles que estavam com ele. E aí você precisa entender algo, que ouvir a voz de Deus, ela não é opção, porque lembra de uma coisa, Deus te chamou para um propósito, e quem tem o plano desse propósito é quem te chamou, é Deus. Então Ele sabe detalhadamente o que você deve fazer, como você deve fazer, para que a sua jornada seja uma jornada de sucesso, e você chegue num ponto de convergência. Porque nós precisamos chegar no ponto da convergência, irmão, porque o ponto da convergência é onde as coisas tornam a nosso favor. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu decreto. Mas existe uma frequência, um ponto que nós precisamos chegar e que a palavra de Deus nos instrui, nos ajuda, a partir do momento que eu ouço, medito e sigo, que é o lugar que Deus te chamou para estar. Aí nesse lugar, o Senhor coopera contigo, o Senhor potencializa seus dons, suas habilidades, seus talentos, as coisas acontecem na força do braço do Senhor. Você fala assim, nossa, mas parece que eu fiz tanto esforço no passado e agora as coisas estão acontecendo facilmente. Sabe o que é isso? É porque você chegou no lugar que você deveria estar, que Deus chamou para estar, e nesse lugar é o seu ponto de convergência. O Senhor opera em seu favor. Amém? E aí, eu preciso então, é fundamental eu ouvir, meditar, falar dessa palavra de dia e de noite, para que eu consiga cumprir fielmente tudo que nela está escrito. Só então meus caminhos prosperarão e eu serei bem-sucedido. Pois onde eu tenho conhecimento, possuir o conhecimento, conhecereis a verdade, ela vai te libertar, que é Cristo Jesus. E a partir de Cristo Jesus, que é a fonte do conhecimento, nós vamos caminhar, nós vamos avançar. Mas para que cheguemos a esse ponto, ouvir a voz de Deus e meditar na palavra de Deus é fundamental para que nessa jornada você seja bem-sucedido. Amém? O povo errava e continua errando pelo mesmo fato que Oséias falou, que está escrito no livro de Oséias, por não conhecer a Escritura, por não conhecer. Então, as pessoas continuam errando no seu caminho. Muitas pessoas erram, nós vamos falhar. Tiago fala que nós tropeçamos em diversas coisas, mas nós podemos ter um caminho mais fundamentado, mais sólido, mas desde que conhecemos a Escritura e conhecemos a regra do jogo. Porque para competir nessa vida, você precisa conhecer a regra. Qualquer coisa que você for fazer, você tem que conhecer a regra. Não adianta você se aventurar numa área que você não conhece como que funciona, que você vai ser mal sucedido. Mas se você sabe como funciona e você aprende o caminho daquilo, as coisas se tornam mais fáceis. E a Bíblia é a palavra que traz luz,
é a lente que nós precisamos para que o nosso caminhar não seja tortuoso, mas seja um caminho perfeito conforme o dele é. Amém? Segunda coisa, precisamos revestir da armadura certa, da armadura correta. Você conhece o EPI, né? Os equipamentos de segurança, aqueles que é usado em indústria, em pátio logístico, enfim. Aquilo ali é necessário para o trabalhador. Cada indústria tem seu EPI, tem o que você deve usar. Na minha empresa, por exemplo, no pátio nosso logístico, tem que ter uma botina especial e tem quem carrega o peso tem que ter uma cinta. Faz parte daquilo. Se eu não coloco, posso ter problema. E se o colaborador não usa, ele pode ter problema. Cai uma coisa no pé dele, se ele não está com aquela botinona, não protege. Aquela botina ajuda a proteger. Então, nós também na jornada da vida, precisamos nos capacitar, nos revestir da armadura correta. No nosso caminhar de fé, a Bíblia nos instrui, vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra a cilada do diabo. É a mesma coisa, a botina está ali, porque se cair alguma coisa no pé dele, vai proteger. Você e eu precisamos estar revestidos da armadura de Deus, porque qualquer cilada de Satanás não vai nos atingir. Agora, se eu estou nu da armadura de Deus, se eu estou despido da armadura de Deus, como que eu vou ficar firme contra as ciladas do diabo? Facilmente eu vou ser tomado, tragado. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores do mundo de trevas. Mas essa guerra é séria. A nossa guerra não é uma guerra comunzinha. A nossa guerra é uma guerra espiritual. Seus olhos não conseguem ver fisicamente, nem os meus, mas existe uma batalha travada nas regiões espirituais entre o bem e o mal. Você está saindo de casa, existe uma batalha travada. Às vezes o mal está tramando algo, mas Deus está a seu favor, por isso você tem que estar revestido. E aí o que a Bíblia fala? Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de ter feito tudo. Então, dia mau, aquele dia que ninguém põe na agenda, ele faz parte, acontece. A gente não programa ele, mas a gente pode ser surpreendido por ele. Agora, não significa que o dia mau vai te abalar, vai te destruir, vai te ferir, vai acabar com a sua vida, com a sua história, não. Se você estiver revestido da armadura de Deus, o que vai acontecer? Você vai resistir, resiliência, você suporta, você aguenta, porque não é a sua força que está sendo te protegendo, mas é a força do Deus que você serve. Você está revestido da armadura deste Deus. E aí você resiste e permanece inabalável. Você vai resistir em nome de Jesus. O Senhor vai estar te revestindo de força, de coragem, entendimento. E toda seta maligna, todo laço do passarinhedo não vai te derrubar, porque aquele que te revestiu é poderoso, e você vai resistir e se tornar inabalável contra toda cilada maligna. Quantos diz amém? Glória a Deus. Proteção no caminho, isso está dizendo, irmão. Na jornada teremos desafio, é inevitável. Para cada batalha vamos ter que possuir uma arma correta, uma armadura correta. E a armadura de Deus, vestido dessa armadura, o Senhor nos orientará quanto a isso. Lembra de Davi, quando vai lutar contra Golias, e que Saul quer colocar a armadura dele nele?
ele chama Davi e fala assim: Davi, vou te emprestar minha armadura, meu escudo, minha espada, vista aí, porque você vai lutar com um gigante. Diz que Davi vestiu a armadura de Saul, mas ele ficou meio sem mobilidade, a Bíblia fala. Que ele não conseguia andar direito, porque ele não estava acostumado com aquela armadura, com aquele tipo de veste. O que Davi teve o discernimento? Não, essa armadura não serve para mim, eu não consigo lutar com essas armas, eu consigo lutar com a funda. Se eu tiver minha funda e umas pedras, vai dar certo. Então a habilidade que Davi tinha era com funda e com pedra. Não era com aquela armadura. Ele tem o discernimento que, embora a armadura de Saul tinha uma couraça boa, um ferro que protegia o peito, um capacete que protegia a cabeça dele, mas ele não tinha habilidade com aquilo, ele não sabia o que fazer com aquilo. Golias venceria ele. Ele fala: não, eu vou me revestir com a minha armadura. Aí ele desce lá no vale, pega 5 pedras lisas, sem ponta, coloca no bolso dele, pega a funda dele e vai para a guerra. Davi, ele tem habilidade com funda. Mais vale ter habilidade com uma funda, aqui, ó, com um estilinguezinho, que seja, do que não saber lidar com a espada. Então, Davi teve essa consciência, fato que ele usa a habilidade dele durante a guerra contra Golias, e depois que ele tornou rei, ele ensinou os seus homens a vencer gigantes. A Bíblia fala que os oficiais de Davi, teve um deles que eu não recordo o nome, mas ele acabou de matar os primos de Golias tudo. Ele destruiu, porque Davi instruiu, uma vez que ele sabia qual a armadura que ele tinha que usar, e como devia usar, e como vencer gigante, agora ele dá aula. Agora ele instrui pessoas, como você vai vencer isso, vai vencer esse gigante, vai vencer essa batalha. Mas o fato é, Davi sabia usar a habilidade que ele tinha, e ele sabia revestir da armadura correta. Então nós precisamos entender, ouvir a voz de Deus, entendi qual é o meu propósito, entendi para que eu estou aqui, fui criado, li, meditei nas instruções dos céus, então agora você sabe que roupa você precisa usar, qual é a armadura que você precisa usar. Para cada situação tem uma situação, uma roupa especial. Para os juristas aqui, quem é advogado e do meio jurista, a pessoa não vai lá num tribunal falar diante de um juiz, de um desembargador, de qualquer jeito. Tem que ter um terno, não tem? Tem que colocar uma veste. Não é? O médico, ele não vai chegar para fazer a cirurgia de qualquer maneira. Ele tem uma veste própria. Então, para cada situação tem uma veste. Você tem que usar uma armadura certa. Você tem que usar a arma certa. Agora, lembrando que a armadura de Deus não pode faltar na sua vida. É ela que vai te capacitar a vencer as intempéries da vida. É revestido dessa palavra, desse poder, dessa proteção na mente, no coração, que vai te dar capacidade e te trazer habilidade para derrubar gigantes, para matar leão, para matar o urso. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que a habilidade que Deus te deu, Ele vai te dar a armadura certa, para você vencer o gigante que te afronta, para você vencer o medo que te afronta, porque aquele que está te chamando é poderoso e é fiel. Amém? Aí, pensa comigo. Deixa eu adiantar. Deus, assim como Davi tinha uma habilidade, Deus te concedeu uma habilidade. Concedeu para mim uma habilidade. Te concedeu um dom, te concedeu um talento. Existe algo bom dentro de você. Talvez você ainda tenha quem não descobriu isso. Isso é normal, a gente descobre no caminhar da vida, a gente vai
amadurecendo, entendendo, leva um tempo para fortalecermos nossa identidade em Cristo. Mas Deus te entregou algo que é bom. Você tem alguma coisa que é sua, que você faz melhor. Entenda que provavelmente o seu propósito, o propósito de Deus para a sua vida, passe nesse lugar aí. Na habilidade que você tem, no dom que você tem, no talento que você tem. Você é bom com alguma coisa. Ah, não, eu não sou bom em nada. Mentira. Tem alguma coisa que você é bom. Você precisa pedir para Deus, Senhor, qual é a minha habilidade? Qual é o dom que o Senhor me deu? Qual é o talento que eu tenho? Na igreja, o corpo de Cristo, uns foram chamados para mestre, outros para profetizar, outros para ajudar, outros para ter uma palavra de conhecimento, de fé, alguns para ouvir, alguns para dar uma palavra de ânimo. Cada um tem uma função, somos um corpo. No seu corpo, o seu dedo do pé não é menos importante que sua mão. Tira o seu dedão do pé e vê se você vai equilibrar bem, né? Tira o dedinho. Então, cada parte do nosso corpo tem uma função específica e todas elas são importantes. Deus te deu uma habilidade, Deus te deu um talento, Deus te deu o dom, Ele capacitou os homens. E certamente aquilo que o Senhor quer da sua vida, o propósito dEle para a sua existência, passa nesse lugar aí. Então você precisa deixar fluir, você precisa acreditar que Deus está te chamando para algo poderoso, você precisa dispor essa habilidade, este dom nas mãos do Senhor para que Ele use em favor do reino. Irmãos, pense, o que Moisés sabia fazer de melhor, foi ali que Deus usou ele. Ele foi instruído na administração lá no Egito. E agora ele administrava, ele legislava, ele conduzia o povo. A habilidade de José, ele cuidava das coisas do seu pai. No capítulo 37 de Gênesis vai começar a contar a história. Ele cuidava das coisas do seu pai. José chega como escravo no Egito, vira mordomo na casa de Potifar. Ele administrava a casa de Potifar, tudo dava certo, porque Deus era com ele. Ele injustamente é condenado por assédio, vai parar na prisão. Na prisão ele torna o chefe dos cárceres, virou um chefe naquele lugar, ele administrava aquele lugar. O que é isso? Deus está o quê? Preparando, até que ele chegue, está no ponto certo, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando ele chega diante de Faraó, ele sabe muito bem como administrar. Quem administra uma casa bem administrada, sabe administrar um escritório bem administrado, sabe administrar uma empresa bem administrada. Quem conduz as coisas no pouco e é fiel no pouco, no muito pode ser colocado que vai dar certo. Então, a habilidade, o dom, o talento que José tinha, foi aonde Deus usou para o propósito para qual Deus tinha chamado ele. Sansão, irmão. Você acha que Sansão errou muito, perdeu a vida? Em partes, que ele falhava de fato, mas Sansão, que ele era bom, ele conseguiu fazer até na morte dele. Ele era bom para brigar, irmão. Sansão era aquele homem forte, e quando o Espírito Santo usava ele, não tinha quem desafiava ele. O homem matou foi 1000 com a queixada de jumento. No dia da morte dele, ele põe a mão numa pilastra, na outra pilastra de um templo, irmão. Imagina a força que tinha uma pilastra daquela naquele tempo. Pura pedra, irmão. Ele, derruba um templo dos filisteus, matou mais de 3.000 homens. Então, o que Sansão tinha? Ele era brigão, estupim curto, ele não aguentava um desafio com ele já chegava, ele era para cima, né? Ele era 80, ele não era 8, ele era 80. Mas quando o Espírito Santo usava esse 80 dele, para cumprir o propósito, acontecia. Então, entenda isso, irmão, a sua habilidade
O dom que Deus te deu serve para cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Pode entender isso. Peça para o Senhor trazer clareza ao seu pensamento, que o Senhor vai te dar. Amém? Terceira coisa, terceira verdade. Precisamos seguir quem está nos instruindo, nos mentoreando, nos pastoreando. Vida com Deus. Eu preciso seguir os passos de Deus. Eu preciso ouvi-lo e seguir o que Ele está me indicando. Seguir quem me instruiu é imprescindível. Está em alta hoje os mentores, os coaches. Alguns cobram fortunas para você conversar com eles 1 hora. Os que estão aí na prateleira de cima, caríssimo. Seria inútil uma pessoa pagar para conversar com um dos bons mentores e não seguir o conselho de um bom mentor, né? Na verdade, essa questão de mentoria, ela não é nova, irmão. Isso agora está em voga, mas isso é algo que acontece desde lá da Bíblia. Timóteo, de Paulo e Timóteo. Paulo era um mentor de Timóteo. Paulo foi um mentor de Tito. Samuel com Davi. A gente só vai mudando os termos, mas era uma mentoria. Elias e Eliseu, Mardoqueu com Esther. Então eram pessoas que estavam instruindo a outra ali. São histórias de mentorias, de instrutores, exemplos que seguiram os passos de quem estava instruindo e foram bênção para o seu tempo. Foram bênção. Agora, exemplo errado de um desses é Saul com Samuel. Samuel instruía Saul como ele devia fazer e Saul não obedecia. Ele não seguia. Imagina, Saul é rei. Ele, queridos, ele era filho de um vendedor de jumenta daquela época. O pai dele era um comerciante de jumenta. Então, de filho de um comerciante de jumenta, ele virou rei. Uma seção muito grande. Tudo bem que vender jumento naquele tempo era algo bom. Hoje eu não sei, né? Quem quer aqui 10 jumentos? Hoje não é um negócio assim, mas naquele tempo era. Mas tudo bem, mas virar rei, ele tornou-se rei. Tinha tudo para seguir uma vida de monarquia, seus filhos ser seus sucessores. Samuel então instrui, Saul é assim, Saul faz assim, e Saul faz totalmente diferente. Até que chega um ponto que Deus fala, olha Samuel, esse aí eu não quero mais não, que ele é desobediente, faz tudo diferente do que você está mandando, já escolhi um outro segundo o meu coração. E aí Samuel vira para Saul e fala, Saul, melhor é obedecer do que sacrificar. Então, são exemplos que a Bíblia nos dá, que a Bíblia vai nos trazer, de quem errou e de quem acertou. E nessa jornada, Deus coloca mentores que vão nos ajudar a encontrar o caminho, que serão exemplos de resiliência e vitória. E ao segui-los, encontraremos nossa melhor frequência. Nós nos modelaremos da melhor maneira possível. Mas tem algo que nós precisamos saber e observar em quem está nos instruindo. Quais são os frutos que ele tem? Isso aí é fundamental. Porque hoje, irmãos, existe vários mestres por aí que não tem um fruto. Não tem um fruto. São pessoas que falam de prosperidade, mas que não tem. Está devendo o boleto inteiro. Né? Está com a conta estourada. São pessoas que falam de negócio, que quer dar aula de negócio, mas não tem um CNPJ, não tem uma empresa. São pessoas que falam de paternidade, mas não são filhos. São filhos sem pai. São pastores que não têm ovelha. Você tem que observar o fruto. Espera aí, eu vou escutar o fulano. Eu escuto o seguinte, deixa eu ver. Quando eu vou escutar alguém, eu falo, deixa eu ver quem está ouvindo ele. Deixa eu ver a cara do povo que está ouvindo ele.
Deixa eu ver a história dessa pessoa. Deixa eu ver o que ele tem. Fala de casamento. Esses dias eu vi falando de casamento, dando aula de casamento. Ele tinha acabado de casar. Não passou um ano junto. Então, a rede aí está cheia de mestres que não têm mestrado. Está cheia de doutores que não têm doutorado. Está cheia de pessoas que estão contando uma história que eles criaram aqui, porque hoje é fácil você criar uma história e vender ela. Você tem que observar qual é o fruto. Qual é o fruto que essa pessoa tem dado? O que essa pessoa tem de bom? Para que eu me relacione a esse ponto, para que eu ouça, para que eu absorva algo. Eliseu, quando conhece Elias, ele queria receber da parte de Elias a unção que Elias tinha. Porque Elias, ele tinha uma unção poderosa, ele tinha fruto. Eliseu, ele se encanta com Elias e com o fruto que Elias tem. Ele quer andar com ele quer viver ao lado de Elias, mas em amor, esmerando. Como recompensa, ele vai acabar herdando aquela unção. Mas ele tem um relacionamento, ele tem uma aliança. Né? Eliseu não está relacionando com Elias só por conta da unção dele, mas está relacionando com a pessoa de Elias. Tanto é que, quando Elias está para ser arrebatado, né, transladado, tirado da terra, Elias vai dizer para Eliseu assim: olha, o que eu posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Aí Eliseu respondeu assim: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Eliseu queria ser herdeiro do espírito profético de Elias. Presta atenção na resposta. Porque assim, antes de falar aqui, é inevitável, irmão, não herdar a unção de quem servimos. De quem servimos. Se eu estou servindo em amor, eu vou herdar a unção, eu vou me modelar de acordo. Aqui a gente é até moderado, mas tem igreja aí, irmão, que os discípulos do pastor, até a mão imita o pastor. Irmão, aquilo não é treino não, aquilo é porque a pessoa vai ficando tão junta que vai falando igual. Vai tendo as mesmas expressões, vai o tom, o timbre, aquilo lá, você está convivendo com a pessoa. Né? Vamos fazer isso aqui? Mas isso é inevitável, você não herdar a unção, não herdar as bênçãos de quem você está servindo em amor. O problema é quando você está se relacionando por interesse. Você não está servindo, você quer só o que a pessoa tem, aí não vai dar certo. Eliseu pede, Elias responde: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. Irmão, eu penso que Elias está dizendo o seguinte: se Eliseu realmente é filho, realmente é servo, realmente tem amor por mim, pela minha história, ele vai ver a hora que eu for separado dele. Porque quem não ama, quem não serve, quem não honra, quem está interessado só no fruto do outro, ele não percebe quando a pessoa sai, vai embora, quando ela é separada dele. Quem sente quando é separado é quem tem ligação verdadeira no amor. Eu cheguei de viagem agora, e meus filhos são pequenos, crianças, então quem tem filho pequeno sabe que quando um pai sai de casa, eles querem o quê? Presente, né? Eles já ficam olhando a mala. Mas eu cheguei de viagem, primeira coisa, meus filhos pularam em mim. Eles não perguntaram do presente. Eles pularam e ficaram alguns minutos assim, grudado. Aí depois falaram: e o presente, papai? Aí eu falei: vamos lá no presente, vamos abrir. E dá um, dá para outro, tal presente, tal. Eu cheguei sábado de manhã, o presente está lá,
jogado. Eles ficaram colados em mim. De ontem para hoje, o presente está lá. Então, eles sentiram quando eu saí e sentiram quando eu voltei. Agora, se são pessoas que só querem o presente, olha, dá um sorrisinho, pega o presente e vai ficar com o presente. Então é por isso que Elias está dizendo para Eliseu: Eliseu, se você vir quando eu for separar de você, você vai ter o que você pedir. Porque de fato você é filho, de fato você é servo, de fato você está me amando, de fato você vai honrar esse ministério profético. Agora, se você não vir, é porque você queria só essa unção. Qual que é o resultado disso? De repente, enquanto caminhava e conversava, aparece um carro de fogo puxado pelos cavalos de fogo que o separou. Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, meu pai. Eliseu era filho, tinha paternidade. Tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para as margens do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Olha a confirmação. Ele herdou porque ele anda, ele segue em serviço, com servidão, com amor, querendo se relacionar. E aí, quando ele chega, depois disso, os profetas vão dizer assim: o espírito profético de Elias repousou sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e começaram a servir a ele. Então, entenda que é importante seguir em amor, seguir e servir em amor. O relacionamento só com base na troca, só me relaciono com você pelo que você tem, não é saudável. A pessoa jamais vai obter na essência aquilo. Quem não honra fonte, jamais vai ser uma fonte. Quem apodera-se do que não é seu e fala: não é meu, jamais vai ser, jamais. Então, Eliseu herdou aquilo que de fato ele era herdeiro, porque ele mereceu aquilo. Ele andou com Elias, ele foi servo de Elias, ele amou Elias. Quando Elias falava que ia embora, ele falava: não, não te deixarei. Amar a Deus é necessário. Se relacionar com Deus é necessário. Não com base naquilo que Ele pode te dar, mas com base no que Ele é. Não com base no irmão do filho pródigo. Quando o filho pródigo volta, recebe tudo de volta. Pai, mas e eu? Sempre estive contigo, trabalhando, fazendo tudo, não ganhei nada. Nem um bezerrinho. Meu filho, você não entendeu nada? Você é filho, tudo é teu. Queridos, nós servimos a um Deus que é Deus poderoso, nos céus, na terra e debaixo da terra. É o Deus criador de todas as coisas, é o Deus dono do ouro, dono da prata, é o Deus do amor, é o Deus do perdão, é o Deus que faz, que opera. Nós temos um Deus poderoso que em Cristo Jesus deu acesso a nós, não como um qualquer, mas como um filho. E se somos filhos, temos acesso a tudo que é do Pai. Glória a Deus por isso. Aleluia. Por isso que nessa vida é importante nós sempre nos relacionarmos com as pessoas em amor, com aqueles que estão acima de nós. Em amor servir essas pessoas, com aqueles que estão na mesma faixa que a gente, no mesmo nível que a gente, para você trocar experiência, para aqueles que estão atrás de nós, para você também ser um exemplo, para você também ajudar em amor. É um ciclo da vida. E sem sombra de dúvida,
aquele que foi achado por Deus e se tornou filho de Deus, tem acesso ao Espírito Santo, que é o mentor dos mentores, que é o instrutor dos instrutores. Ele vai nos instruir no caminho que devemos seguir, até chegarmos em segurança no lugar que Deus projetou para nós. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir, viverá em prosperidade, e os seus descendentes herdarão a terra. Amém? O Senhor vai te instruir, querido. Pastor, mas eu estou no meio de decisões difíceis a ser tomada. Quero profetizar sobre a sua vida. O Senhor vai te instruir no caminho que você deve seguir. E eu quero dizer para você o seguinte: e você vai viver em prosperidade, e os seus descendentes herdarão a terra. Quantos creem dizem amém? Glória a Deus. Na jornada da vida, eu já estou indo ali para o final. Se tiver um pianinho aqui para a gente concluir junto. Sabe o que a gente vê ficar bonito aqui? Cadê o Alex? Alex está aqui? Alex? Daqui um pouquinho você vem cá fazer aquele solo na guitarra, hein? Glória a Deus. Aí, vem cá que vamos terminar bonito. Na jornada também tem algo que nós precisamos entender. Nós não podemos entrar em pânico. Sabe por quê? Porque nessa jornada, quem te chamou está te preparando para todos os obstáculos. Todos os obstáculos. Deus, Ele já viu o que tem do outro lado, que você não viu. Então, o Senhor está te instruindo, Ele vai te ajudando. No começo, os testes são suaves, as provas são leves. Mas para cada nível conquistado, até chegarmos no nosso ponto de convergência, as provas vão se intensificando. Não se apavore, confia no seu Deus, Ele é seu instrutor. Para chegar lá em Canaã, era preciso passar por vários testes, quando o povo sai do Egito e vai para Canaã pelo deserto. O caminho podia ser encurtado. Foi 40 anos, não é isso que eles passaram no deserto? Dizem que poderia ser feito em 15 dias, 20 dias. Tinha um caminho mais curto. Só que esse caminho mais curto, eles já iam se deparar com os filisteus, com os saduceus, homens de guerras preparados para a guerra. E eles não estavam perfeitos e perfeitamente habilitados. Era muita adrenalina para pouca capacidade cognitiva de ação e decisão. Eles precisavam de treino. Já percebeu que na nossa jornada é mais ou menos assim? No começo a gente passa por alguns testes, depois vai se intensificando, até que chega um momento que você passou por momentos difíceis, vence aquilo, agora você está apto. Agora você está apto. E por você estar apto, facilmente você sabe tomar a melhor decisão. Por quê? Você aprendeu a ouvir, aprendeu a ler e está seguindo aquele que tem te instruído. Por isso que Davi dizia: Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como a da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar o arco de bronze. Davi era treinado pelo Senhor. Você também é treinado pelo Senhor. O Senhor está te treinando. Você acha que as lutas da sua vida é uma sabotagem, uma pegadinha com você? Não. É o Senhor te treinando. O Senhor quer extrair de você o melhor. O Senhor quer que você seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Ah, é para algumas boas obras. Não, se fosse para algumas, a Bíblia dizia, mas é para toda boa obra. O que acontece é que na jornada da vida, por vezes, nos deparamos com situações que nos assustam. Às vezes nós temos a visão dos precipícios da vida. Nossa, mas se eu der um passo aqui, é queda livre. Alguém aqui já teve uma situação parecida com essa? Meu Deus, se eu errar mais uma vez, acabou. Aí o que acontece? O pavor vem, o pânico vem, começa a ficar perturbador a vida. Mas na jornada nós não podemos nos apavorar e entrar em pânico. Lembra de Moisés? Está com o povo indo para Canaã, foge do Egito, se deparam com o mar vermelho à sua frente, Faraó e o seu exército vindo atrás. Aí o que a Bíblia diz? Que quando Faraó foi se aproximando e os israelitas olharam e avistaram, porque o problema é você olhar e ver os problemas, os gigantes da vida, e viam que eles marchavam em direção a eles, eles aterrorizados clamaram ao Senhor, entraram em pânico, acabou, não tem jeito. Mas não sabiam eles que tudo aquilo era Deus treinando eles, era Deus dando experiência para eles. E aí eles clamam ao Senhor. Moisés responde ao povo assim, ó, primeira palavra: não tenham medo. Ei, Deus está dizendo para alguém aqui hoje: não tenha medo. Acalme o seu coração. Respira, homem. Respira, mulher. Oxigena seu cérebro. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor te trará hoje. Isso é uma palavra profética para alguém aqui hoje. Não tenha medo, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês vê. Quero profetizar sobre a vida de alguém. Você nunca mais vai ver essa afronta que está causando o seu pânico, porque o Senhor lutará por você. Tão somente, homem de Deus, mulher de Deus, acalme-se. Aleluia. Quero dar mais um exemplo para você se encher essa noite. Lembra de Pedro? Jesus está vindo sobre as águas, ele está no barco, ventania. Jesus está vindo andando sobre as águas. Eles acham que é um fantasma. Jesus fala: não sou eu. Aí Pedro fala assim: se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo. Jesus diz: venha. Pedro então sai e pisa na água. Irmão, eu nunca vi alguém andar sobre as águas. Não existe isso. As pessoas andam sobre as águas quando põe aquele tapetão assim, ó. Não sei se você já viu um tapetão que flutua, já viu? Aí sai correndo, né? Mas cai. Pedro estava andando sobre as águas. Mas a Bíblia vai dizer que Pedro, presta atenção nisso aqui. Alex, eu quero que você faça aquele solo assim, ó. Bem bonito. Deixa o Espírito Santo te usar isso aí. E o teclado eles amam aqui. O baixo pode usar também, a dica. Glória a Deus. Aqui. Presta atenção aqui. Quando Pedro reparou no vento, ele ficou com medo. E aí ele começou a afundar e gritar: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estende a mão e o segurou e diz:
homem de pequena fé, por que você duvidou? Presta atenção o que aconteceu com Pedro. Pedro, ao ver e ouvir o barulho do vento e do mar, ele tirou o olhar dele e a audição dele do seu instrutor, que era Jesus. Aí ele afundou. Por isso que a Bíblia diz: olhai, focai, fitai seus olhos em Cristo Jesus, autor e consumador da sua fé. O que te faz por vezes afundar, meu irmão e minha irmã, não é o problema que você está passando, não. Porque problemas vão existir, e lembre que os problemas são para nos aperfeiçoar, para o homem de Deus e a mulher de Deus ser maduro, perfeito e perfeitamente habilitados. Sabe o que te faz afundar por vezes? É quando você tira a sua audição dos céus e o seu olhar de Cristo, e começa a ouvir a afronta e ver o seu gigante. Aí você perde o seu ponto de reflexão, seu ponto de acesso, seu ponto de equilíbrio. É por isso que a Bíblia tem que estar com você 24 horas. E hoje você tem Bíblia no celular, no iPad, não precisa andar literalmente com ela todo instante, mas se quiser andar, pode andar. Mas o fato é, você tem que ter e praticar ela, e mais do que tê-la contigo, você tem que tê-la guardada na sua mente e no seu coração. Pedro então perde o contato com o mestre, e ele vai afundar. Mas a boa notícia, sabe qual é? Jesus continua misericordioso. O braço dele continua estendido. E para cada afundada ele me levanta de novo e me põe de pé. Para cada caída ele me levanta de novo e põe de pé. Porque o homem, o justo, ele cairá por 7 vezes, mas por 7 vezes ele se colocará de pé e prosseguirá. Não se distraia com a beleza à sua volta. Tão perigoso quanto entrar em pânico é distrair com as belezas à nossa volta. Goste da vida, desfrute da terra que Deus te deu, mas não se distraia no caminho. Goste da vida, mas amem o céu. Essa é a frase que nós precisamos ter para nós. Da mesma maneira que Pedro perde a visão e a audição de Jesus por focar no barulho do vento e do mar, e isso lhe causou um afogamento, as distrações da vida também possuem vozes e formas. E por vezes, ao nos distrair demais com elas, a gente também cai precipício abaixo. Por isso que nós precisamos manter firme, precisamos desfrutar da vida ao máximo, aproveitar aquilo que Deus tem nos dado, comer, beber, viajar, comprar, vender, casar, passear, desde que tudo seja feito para a glória de Deus. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Seja em palavras, seja em ação, fazei tudo para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque se você começar a distrair com a terra e com as coisas boas que a terra tem, porque lembra disso, eu quero frisar isso, a terra não é ruim, e a terra não está na mão do inimigo. O mundo jaz no maligno. O mundo está falando de sistema. Terra é o que Deus criou, é bom. Você pode desfrutar daquilo que Deus tem te dado. Deus te deu condição de você jantar com a sua família, jante, almoçar, almoce, passear, passeie, comprar algo, compre. Tudo isso é bom, é terra. Mas nós não podemos nos distrair, apegar-se com isso. Sabe por quê? Porque se isso for o nosso tesouro, o nosso coração vai estar nisso. E a Bíblia diz que onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A Bíblia tem um exemplo de Demas. Demas era discípulo de Paulo, andava com Paulo, mas ele distraiu com o mundo, com a beleza do mundo. A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer assim, que Demas
amando este mundo, abandonou Paulo e foi para Tessalônica. Tessalônica era uma referência naquele tempo, uma cidade moderna. Ele amou o mundo. Nós não podemos amar o mundo. Nós precisamos amar ao Senhor, o nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com toda a nossa força. Goste de tudo isso, mas ame o Senhor, o seu Deus. Amém? Conclusão: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Amém? Irmãos, o segredo é esse: ouvir atentamente a voz do Senhor, obedecer às instruções daquele que tem nos chamado, seguir os seus passos, e nós vamos chegar em segurança ao ponto que o Senhor quer de nós. Coloca de pé comigo nessa noite. Eu costumo orar assim: Senhor, mostra os seus passos para mim ver, me dê sinais para que eu possa ser assertivo nas minhas escolhas. Nós precisamos, irmãos, ver Deus. Essa semana, quando eu retornei de viagem, eu parei lá em Dubai, e eu tive o privilégio de fazer um rally no deserto. E aí, nesse rally, tinha algo interessante. Antes de você começar o rally, tinha um protocolo, um caderno, que eram as instruções que você tinha que seguir. Eu queria até ter fotografado isso, que parecia uns trechos da Bíblia que colocaram nessas instruções. E entre as coisas que falavam na instrução, era o seguinte: primeiro você tinha que ler aquelas instruções. Você não podia simplesmente entrar no seu jipe e sair à louca, que não daria certo. Você tinha que ler as instruções e ouvir o instrutor. Então você lê e ouve, para você entender. Entre as coisas falava assim: olha, isso aqui é um esporte radical. Você é responsável pelo carro que você está, mas seu passeio vai ser em paz se você seguir o seu instrutor. Ele sabe o que tem do outro lado de lá. Você não está vendo, mas ele sabe o que tem. Portanto, ele sabe o que está fazendo. Até porque lá no deserto é parecido com as dunas. Então você subia, você não via mais nada do que estava aqui. Então se você entra em pânico, você fala: vou cair. Mas aí logo o instrutor dá uma virada para cá, você segue ele, tá tudo bem. Então você tinha que seguir o instrutor. Ele falava assim: ó, caso você se envolva em algum acidente, carro capote, não entre em pânico. O seu instrutor rapidamente virá te socorrer. Só você ficar quietinho, não precisa fazer nada. Ele sabe o que está fazendo. Então ele ia vir te ajudar. Agora, se você seguir o seu instrutor e tudo que ele está fazendo, tudo vai dar certo. Falava desse jeito. E por fim falava assim: confie no seu instrutor e segue a ele. Fazendo isso, você vai chegar em segurança e terá uma viagem aproveitosa. Irmão, aproveite a sua jornada na vida. Existe um instrutor que está te guiando, que é Cristo Jesus. Não precisa ter medo. O Senhor está te guiando. Se você ouvir a voz do seu Deus, se você atentar para o seu Deus, você vai chegar lá. Tem beleza no caminho? Tem, mas não dá para você ficar parado, distraindo. Você tem que fazer o seguinte:
Era igual nesse passeio, tinha beleza, mas você não podia ficar vendo, porque senão você perdia o instrutor ou fazia uma curva errada. E no meio do deserto, é igual dunas, então tem lugar que é fofo, você tem que seguir o lugar que é firme. Então se eu ficasse olhando as belezas que estavam à minha volta, eu ia sambar com o carro e ia cair. Mas ele para em algum momento para você contemplar a beleza. Sabe o que significa, irmão? Tem hora na vida que você não para, é a correria. O Senhor está falando, vai. Mas sempre tem um momento na sua história que o Senhor te dá uma pausa. Agora desfruta, agora descansa, agora aproveita. Daqui um pouco a jornada vai começar e vai continuar. É quando Israel parou lá nas 70 palmeiras, como que chama lá? No oásis, tem um nome de lá, né? Moisés e os israelitas pararam lá, ficaram ali durante algum tempo. Mas aquele não era o lugar do descanso deles. Eles tinham que prosseguir a viagem. Segue a viagem, desfrute, aproveite no time de Deus para a sua vida. Não apavore não. Para de ficar olhando a circunstância à sua volta. Agora dá aquele bem forte aí pra gente, junto com esse teclado. Aí, vamos aumentar essa guitarra. Não apavore, não agonie. Tem precipício? Tem. Mas não significa que você vai cair. Não significa que você vai cair precipício abaixo. Tão somente segue Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele sabe o que tem do outro lado. Ele conhece o seu amanhã. Ele sabe por onde Ele está te levando. Descansa nele. Porque se você fizer assim, meu irmão e minha irmã, você vai chegar em segurança, inteiro, com saúde, com paz e prosperidade, no lugar que o Senhor te designou para chegar. Amém.